Hoje é bailão. Oi, pessoal, eu sou a professora Luzia e estou aqui para ajudar vocês na resolução do PET volume 3. Na semana 1, a unidade temática é álgebra, objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Os conteúdos relacionados é fatoração e simplificação de expressões algébricas, como habilidade, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Você já ouviu falar no pai da álgebra, François Viet? Vamos conhecer um pouco da sua história. François Viet nasceu no ano de 1540 em Fontenay-le-Comte, na França, e morreu no dia 13 de dezembro de 1603 em Paris. Apaixonado por álgebra, esse matemático francês foi responsável pela introdução da primeira notação algébrica sistematizada, além de contribuir para a teoria das equações. Ficou conhecido como o pai da álgebra e um dos melhores especialistas em cifras de todos os tempos. Temos aqui uma imagem retirada da Wikipédia. Para exemplificar melhor, nós temos a seguinte situação. Uma fábrica produziu 5 peças de granito, cada uma com face superior formando um quadrado medindo x metros de lado, e uma peça com a face superior retangular medindo 3 metros de comprimento e x metros de largura, conforme solicitado por um cliente. Sabendo que as medidas da área do quadrado e da área do retângulo são determinadas pelo produto entre as medidas de seus lados adjacentes, qual é a expressão algébrica que representa a área total das faces superiores das peças solicitadas por um cliente? Nisso, nós temos a ilustração abaixo, que representa as faces superiores dessas peças de granito com as respectivas medidas. Observem que no primeiro, nós temos o desenho de um quadrado, cuja medida é x. Sabendo que a área do quadrado é lado elevado ao quadrado, nós temos a área desse quadrado seria x vezes x, resultando em x ao quadrado. Como se resulta em x ao quadrado, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, então a área representada por essa peça de granito, eu tenho lá na expressão algébrica, que está logo mais abaixo, 5x ao quadrado, mais 3, que é essa medida de comprimento desse retângulo que aparece como 3 metros, e a altura desse retângulo aí é x. Então, para descobrir a área de um retângulo, eu devo multiplicar comprimento vezes largura. Como deve ser comprimento vezes largura? 3 vezes x resulta em 3x. E no caso, como se trata de metro quadrado, a unidade de medida de área é metro quadrado. Então, a expressão algébrica que representa a área das faces superiores dessas peças de granito é a seguinte expressão: 5x ao quadrado mais 3x, e no caso, metro quadrado. Agora, para você resolver, vem a seguinte situação. Um quadro é constituído por uma tela pintada com formato retangular medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, e a moldura cuja largura mede x centímetros, conforme mostra a figura ao lado. Esta é a imagem da moldura, que a gente vai ter que calcular a expressão algébrica que representa a sua área total. Observe que nós temos como comprimento
X, 60 centímetros, no outro canto X. Como altura, também chamada de largura, nós temos X, 30 centímetros, e X superior, ou seja, o comprimento da minha moldura é X mais 60 e a largura X mais 30. Como área total, incluindo a parte interna, eu vou ter que fazer o produto notável de 2x mais 60, que multiplica por 2x mais 30. Efetuando esse cálculo, nós vamos obter a área total, incluindo a parte interna. Agora, se eu quisesse saber a área do quadro apenas a parte pintada, eu faço a multiplicação de 60 por 30, obtenho uma área de 1.800. Agora, se eu quisesse saber a área da moldura apenas, eu pego a área total, que foi calculada anteriormente, que foi através dos dois produtos notáveis, e faço a subtração desses 1.800 centímetros quadrados, que é a área da parte interna do quadro pintada. Questão número 2. Sabendo que o perímetro é a medida do comprimento ou contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? Quando se fala simplificada, indica que você tem que fazer a adição ou a subtração dos termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Valores que são acompanhados pela mesma parte literal, ou seja, valores que possuem letras iguais como parte literal, ou termos independentes que são apenas valores de número. Nesse caso, você vai fazer a soma das medidas do contorno desta área aí, desse apartamento, desse espaço desse apartamento. E deve desconsiderar o lado do corredor, porque essa parte do corredor não contém a parede. Não contendo a parede, não faz parte do perímetro. Com isso, finalizamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau.